Eu estou falando sobre o meu último livro, que chama O Poder do Incômodo, e como a gente está no meio de um gigantesco incômodo, né? Uma pandemia, que não é a primeira do mundo, né? Tem uma série de enfermidades que mudaram o mundo, nós estamos numa. Mas eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia, bem antes, porque o assunto do incômodo sempre me incomodou. E eu fiquei vendo, caramba, a história da humanidade na Terra é uma história de incômodos, né? Eu até brincava que, puxa vida, não há perfeição na natureza, no universo. Eu registrei, está até aqui no livro, no ano passado, astrônomos identificaram uma grande explosão a 300 milhões de anos-luz daqui, que criou um buraco do tamanho da nossa galáxia. Então eu fiquei, caramba, né? O universo é uma coisa que explode, implode, tem buraco negro, se recria, né? E, então é uma ebulição fervente de transformações. E isso significa que não é perfeito. Ele é imperfeito dentro da sua perfeição, porque é entrópico, explode, depois se recria de novo, tem o seu caminhar aí. Mas para nós seres humanos, essa brincadeira das incertezas, que aliás Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia 2002, de Economia 2002, ele falou: olha, tudo o que acontece na economia é resultado da incerteza, do acaso. E é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, a nossa história. Qualquer um que está nos assistindo aqui, se parar para pensar, vai ver quantas derivadas, não é, aconteceram para que a gente chegasse até onde a gente está aqui hoje. Então, a imperfeição incomoda. E esse incômodo, para muitos, pode parecer algo desanimador, desalentador, não adianta nada, olha que confusão, porque não é só o processo da natureza gerando ciclos, eras glaciais, não glaciais, meteoros, não é só essa transformação. Existe também a influência humana, o quanto nós temos de imperfeições nas estruturas políticas, administrativas, nas relações internacionais, quanta história de imensos sofrimentos, de guerras, de torturas, até agora, né, neste exato momento que nós estamos aqui, no Iêmen, agora, no Iêmen, cerca de 1.200.000 crianças até 5 anos sob fome. Neste exato momento, 5 milhões de mulheres em gestação e amamentação sob fome. Então, é um processo de muitos incômodos. Então, o que acontece? Quando a gente compreende que o mundo é imperfeito e que as imperfeições nos incomodam, tem um lado muito positivo, que é parto para cima de aperfeiçoar as imperfeições. E aí tem uma frase maravilhosa de Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, quando ele enfrentava lá as forças nazistas, apenas com sua força aérea limitada de pessoas e de equipamentos, ele disse: nunca tantos dependeram tanto de tão poucos. E aí a gente começa a ver como a história da nossa vida é muito parecida. E quando olhamos para o agronegócio brasileiro, eu comentava que há 50 anos atrás, e todo mundo sabe muito bem disso, nós não produzíamos aqui nada, nós éramos importadores. Eu me recordo dos meus pais adotivos comentando comigo que jamais aqui teríamos hortaliças bonitas como na Europa, que jamais teríamos frutas gostosas como na Europa, jamais teríamos trigo, jamais teríamos produtos deliciosos, queijos como os europeus, que aqui nós teríamos exclusivamente café, açúcar, cacau e borracha, que eram as nossas culturas, e bananas, né? Nasci em Santos, tinha por lá uns bananais, etc. E me lembro bem que porco, naquela época, era alimentado com lavagem, enfim,
vivíamos uma imperfeição gigantesca na nossa agricultura, na nossa pecuária, e não havia muito distante ainda o conceito de agribusiness, o conceito de agronegócio, apesar de que nos anos 50, lá em Harvard, o professor doutor Ray Goldberg e o John Davis viram que tudo isso era um sistema muito interdependente de ciência, tecnologia, produtores, transporte, logística, agroindústria, supermercado, isso tudo formava um complexo que precisava ser administrado de uma maneira integrada. Por quê? Porque agricultores vivem o elo mais difícil desse sistema, porque são os mais expostos aos aspectos dessa imperfeição, digamos assim, aos aspectos dos fatores incontroláveis, porque a natureza não é precisa. Conversava há pouco com um amigo produtor lá de Lucas do Rio Verde, ele estava, meu Deus, choveu na fazenda do vizinho, a chuva não chegou aqui. Ou seja, agricultores são o resultado de uma grande luta de aperfeiçoar as imperfeições. E essa história é uma história que podemos trazer para a nossa vida, né? Aliás, o livro começou muito em função das minhas próprias experiências de vida e dessa constatação. Existe a imperfeição e a nossa grande vibração, a nossa grande alegria é quando aperfeiçoamos o imperfeito que nos cerca. Portanto, o poder do incômodo traz essa máxima e uma pergunta que eu comecei a fazer, fiz para mim e passo para todos, qual foi o grande incômodo que, se não tivesse acontecido na sua vida, você não teria chegado aonde chegou? Porque os grandes saltos que a gente dá na vida é a partir do enfrentamento dos grandes incômodos. E dentro do mundo do agronegócio, existe uma coisa também que é sorte, né? Com 24 anos de idade, eu que não entendia nada de agricultura, de pecuária, absolutamente nada, por essa coisa do destino, ele existe, né? Ele existe, eu acabei sendo contratado com 24 anos de idade pela Máquinas Agrícolas Jato. E eu fui de São Paulo, Santos, recém-formado, para trabalhar em Pompeia. E lá, que lição maravilhosa. Que lição maravilhosa com a família Nishimura, com Sunji Nishimura. E com ele eu tive uma faculdade espetacular de vida, porque eu acabei sendo o publicitário do seu Nishimura. Imagina só. A gente nem tem muita noção. Eu era o publicitário do seu Nishimura. Eu escrevia os pensamentos, as visões do seu Nishimura. Eu fiz isso por 6 anos na minha vida, dos meus 24 até os 30 anos de idade. E ali com ele, que coisa espetacular, que aperfeiçoador das imperfeições era aquele homem, no sentido da indústria, no sentido das suas máquinas, no sentido da educação e da preocupação de como agricultores utilizariam com precisão naquela época, o controle fitossanitário das lavouras. Então, o mundo da imperfeição ele é um estimulador gigantesco para o nosso aperfeiçoamento. E a agricultura e a pecuária brasileira, nesses últimos 50 anos, é o resultado de alguns seres humanos que, perante o incômodo de não podermos produzir do jeito que, no clima temperado, isso acontecia, essas pessoas partiram, então, para a pesquisa, tropicalizaram conhecimentos espetaculares internacionais, e aí a história, né, de que nunca tantos dependeram tanto de tão poucos.